seja bem-vindo ao Jornal do Curso de Ciências da Comunicação da Universidade de Cabo Verde. Nesta edição destacamos a conferência que reuniu a Embaixada da China e o Parlamento de Cabo Verde. O encontro teve como foco o reforço da cooperação entre os dois países. O Parlamento cabo-verdiano abriu as portas para uma reflexão profunda sobre o equilíbrio de forças no cenário internacional. Num contexto de incertezas globais, a Conferência Internacional serviu para reafirmar o compromisso do país com a cooperação e o diálogo entre as nações. A parceria com a República Popular da China deu o tom inicial ao debate, com o foco na arquitetura do multilateralismo contemporâneo. O embaixador Zhang Yang sublinhou a importância estratégica da proximidade entre os dois Estados perante os desafios atuais. I think the most important of all is that China and Cabo Verde could join hands together, hand in hand and heart to heart, and we promote true multilateralism. I think the true multilateralism in essence, is the defense of the UN Charter, and let us be all treat UN as a core center for the international players on the international stage and defend the UN Charter. No plano estratégico, discutiu-se como as nações de pequena dimensão podem utilizar o direito internacional para salvaguardar os seus próprios interesses. A análise centrou-se na utilidade dos fóruns mundiais como ferramentas de defesa e na capacidade de Cabo Verde em influenciar a agenda global. Para um país pequeno como Cabo Verde, essencialmente o multilateralismo é o fórum que lhe permite apresentar-se numa só missão, se quisermos, a todos os restantes países que fazem parte desse fórum. Quando eu digo uma só missão, quer dizer que nós temos uma missão, defender o interesse de Cabo Verde em relação à matéria que poderá estar a ser discutida, da agenda internacional, em que todos os restantes países ficam a saber qual é a posição de Cabo Verde e nós temos a capacidade de trabalhar para que a conclusão traduza, de alguma maneira, os interesses de Cabo Verde. Isso é uma questão importante para Cabo Verde, que o direito internacional possa ser respeitado, porquanto, sendo um pequeno país, não temos meios militares para nos opormos a qualquer outra invasão eventual ou qualquer coisa do género. A reflexão estendeu-se ainda ao papel ativo das instituições parlamentares, que podem ir além da diplomacia tradicional exercida pelos governos. Em debate esteve a ativação de novos canais de troca de experiência e a criação de redes de confiança que aproximem os povos através dos seus representantes. E há muitas formas de nós reforçarmos a cooperação via parlamentar, com trocas de textos, com troca de experiências parlamentares, com visitas de delegações e com conferências como estas, que vão refletindo sobre as problemáticas dos países e vão dando ideias. Percebe-se aqui que aqui saíram muitas ideias interessantes em como o Parlamento cabo-verdiano pode reforçar a cooperação interparlamentar para além da diplomacia clássica, que é aquela que o governo faz. A Conferência Internacional encerra o ciclo de debates com foco na diplomacia parlamentar como instrumento de cooperação global. Com as conclusões apresentadas na Assembleia Nacional, Cabo Verde reafirma a sua política externa baseada no multilateralismo e no reforço das relações bilaterais no momento de transformações no sistema internacional. Cabo Verde assinala 35 anos da democracia. A data foi marcada pela inauguração de um novo monumento na capital, mas também por momentos de reflexão sobre o percurso do país. Confira a reportagem. Que a campanha eleitoral começou quarta-feira. Durante anos, a história de Cabo Verde foi escrita sob uma única voz. Após a independência, o país viveu sob um regime de partido único, onde o debate político era limitado e a escolha dos cidadãos não passava pelo voto plural. A liberdade existia como ideal, mas ainda não como prática democrática. Em 1991, algo mudou. Pela primeira vez, os cabo-verdianos foram chamados às urnas para escolher entre diferentes partidos políticos. Não foi apenas uma eleição, foi uma ruptura com o passado e o início de uma nova etapa da história nacional.
Afinal, o que significa hoje viver essa liberdade? Três décadas e meia após as primeiras eleições multipartidárias, Cabo Verde parou para olhar o seu percurso. Na cidade da Praia, as celebrações ganham forma, nos passos dos atletas, no discurso dos governantes e na edificação de um monumento que promete eternizar esta data. Este é o momento em que a história e o presente se encontram. Liberdade, essa data ali, se mantém sempre da falar, é um complemento àquele que é a independência nacional. Uma coisa não se separa de Portugal, que foi nós metrópole, digamos assim. Outra coisa é quem que vive ali tem liberdade para escolher, para expressa, para viajar, liberdade económica, liberdade de organização, para não ter verdadeiramente identidade cabo-verdiana sem amarras e principalmente que a capacidade não tem de participar politicamente. Participa politicamente para nos escolher quem está dirigindo, quem está governa e capacidade de alternância, de se nunca se gosta, se nunca se trabalha direito. Portanto, esse é uma data simbólica, 13 de janeiro, é sem dúvida aquela data complementar a 5 de julho, que é dia de nossa independência de Portugal. Na 5 de julho, na 13 de janeiro, nos ganha a verdadeira autonomia que todo o povo independente tem que ter para ter liberdade económica, para ter crescimento económico e para poder desenhar com a máxima ambição possível aquilo que é ser futuro. Para muitos, esta obra representa a materialização do respeito pela nossa história. Estes cidadãos veem na edificação deste monumento um passo necessário para elevar o orgulho nacional e garantir que as futuras gerações nunca esqueçam o valor da liberdade conquistada. No que tange a esse monumento, aqui também é um símbolo físico para nós enquanto Cabo Verde, enquanto nação. Está permitindo hoje, aquele 35 anos que nós estamos a viver de liberdade e democracia, mas que foi em vão, mas que as pessoas que lutam para que hoje não está ali livre, está expressa de maneira concreta hoje esse monumento, mas que foi em vão também. É um marco histórico, simplesmente história, ele está de marca para simbolismo. E nós, tudo que as histórias que não ouve, a nós as crianças não ouve, não estou estátua Mica Cabral, está idealizando isto. Então, gosta-lhe a nós, para não deixar também outros atributos para a geração que está bem. Mas o olhar sobre este símbolo não é unânime. Enquanto o monumento se ergue na capital, há quem aponte para as lacunas que o cimento não preenche. Para estes cabo-verdianos, a democracia deveria ser sentida primeiro na saúde, na educação e nas oportunidades, questionando o momento ideal para o investimento desta natureza. O dinheiro que você tudo que as coisas lá, estará coitado que está outro, nem panela que você está por aí, pão que tem dinheiro para comprar um pão desco. Porque só para alguém não é na estrada. Coitado mestre, necessitar está aqui. Saúde, mestre melhora. Educação, mestre melhora. Violência que está aqui não está afrontado para todo lado que é. Na voz dos cidadãos, a liberdade é um conceito que vai muito além do voto. É a capacidade de expressar opiniões, de lutar por uma vida melhor e de sentir que as conquistas do passado têm um reflexo real e justo no presente de cada um. A democracia e a liberdade conquistada em 91 trouxe ao país uma nova configuração do próprio Estado. Um Estado onde há separação de poderes, um Estado onde há o primado da lei, um Estado onde há a independência do poder judicial, um Estado onde as instituições funcionam interligados, eu diria, há uma interligação, mas cada um a funcionar e a respeitar aquilo que são as suas competências próprias. 13 de janeiro é, no fundo, este encontro de vozes. É a celebração de um caminho que permitiu a Cabo Verde escolher o seu rumo, mas é também o lembrete de que um país não se faz apenas de símbolos.
A data sintetiza o compromisso permanente entre honrar o passado e responder às urgências do futuro. Liberdade Flávia, caminho longe. Democracia é que cultura. Una naja fazer revolução. Que transcorrente, que libertado, é democrata. Liberdade Flávia, caminho longe. 35 anos depois, esta data afirma-se como um processo vivo que se renova a cada escolha e a cada voz que se levanta. Mais do que uma data no calendário, este marco representa o compromisso de uma nação com o seu próprio destino, porque a liberdade não é um destino final, mas um caminho que se constrói todos os dias, com a coragem de enfrentar os desafios do presente e a determinação de garantir um futuro com dignidade para todos os cabo-verdianos. A Universidade de Cabo Verde entregou o título de doutor honoris causa aos cientistas Basílio Valadares e José Secundinos. No campus do Palmarejo, o investigador Basílio Valadares destacou a ciência como um ponte essencial para ligar os povos. Acompanhe. A Universidade de Cabo Verde distinguiu o cientista espanhol Basílio Valadares com o título de doutor honoris causa numa cerimônia realizada no campus do Palmarejo. O investigador cofundador do programa Campus da África destacou a importância da ciência como ponte entre os povos e apelou a uma maior cooperação entre as ilhas da Macaronésia, Cabo Verde, Canárias, Madeira e Açores. De mi vida sigo trabajando y sigo soñando. Sueño con una Macaronesia que lidere el desarrollo científico, social y cultural, tanto nuestro como el de nuestro entorno atlántico y africano. Sueño con una Macaronesia que sea líder en la ciencia, en las artes y en las letras. Valadares Hernandes falou com emoção sobre o futuro das ilhas da Macaronésia unidas pela ciência e pela cultura. Mais do que um desejo acadêmico, as palavras de Valadares refletem uma visão humanista e sustentável, uma Macaronésia que respeita o ambiente e valoriza as pessoas. Una Macaronesia cuyo desarrollo sea sostenible y respetuoso con el medio ambiente y que todos los habitantes de estas benditas islas del Atlántico Medio podamos convivir en paz y podamos ser felices, o por lo menos que lo intentemos. Ahora les voy a pedir que me permitan contarles algo personal. Quisiera tener un recuerdo especial para las personas que más quiero, mis hijos y mi esposo. Son mi apoyo y me dan fuerza para continuar. Y quisiera decir algo muy curioso. Hoy es 27 de octubre, un día importante para la familia Valladares. En este día recibo con profunda emoción y humildad el altísimo honor. Para muitos, o discurso de Valadares representa mais do que um agradecimento acadêmico. É um apelo à solidariedade, à ciência e à responsabilidade ambiental das novas gerações. São 19 anos com os olhos postos no futuro. Hoje, a maior instituição pública do país é feita também por quem nela se formou. Vamos conhecer as histórias de antigos alunos que hoje ajudam a construir a casa, como profissionais da instituição. A Universidade de Cabo Verde celebrou 19 anos de história, marcados por mudanças profundas desde o antigo campus da ENG, passando pelo Palmarejo até o atual campus grande. A cerimônia reuniu estudantes, docentes, trabalhadores e convidados num momento marcado por homenagens a aposentados e aos pais fundadores da instituição. E hoje nos celebra 19 anos que nossa universidade faz. E mim, enquanto colaboradora e testemunha também percurso que nossa universidade faz desde 2009, que entra essa casa, até 2025. Hoje a nossa universidade evolui e muito a nível de ensino, a nível de investigação, a nível de funcionamento, a nível de criação e estratégia para um bom funcionamento e representatividade da nossa universidade. Hoje, antigamente, a nossa universidade era descentralizada, onde não tinha polo
e entre campos de Palmarejo e Platô, não tinha também polo 2 na Mindelo e polo 3 na Somada. Mas hoje com o novo campus não está hoje mas não está formado em um só, podemos dizer assim. E não tem polo 1 centralizado na Palmarejo Grande, e não tem polo 2 na Mindelo, e não tem polo 3 na Santa Catarina. Mas não tem hoje uma grande universidade pública representada ali na Cabo Verde. Hoje é com enorme orgulho que não está hoje a UNICV e uma universidade cheia de inovação, cheio de criação de estratégias, com grandes ganhos alcançados, e hoje não te parabeniza a universidade, talvez nunca consiga alcançar objetivos que não te deseja, mas não está num bom caminho, e junto não te tenta trabalhar ainda mais para não ter uma universidade bem representada ali, nacional e internacionalmente, na diáspora, para todo o continente. E hoje não estou a UNICV como uma grande universidade pública no país. Durante os 19 anos houve bastante evolução para a UNICV. Cima, alguns ali não sabem, isso que sabem. No começa com a Comissão Estradora, depois entra ISI, bem entra INAG, que bem fica ENG, e no bem começa a ter mais polos, bem toma polos de FAED, que hoje está na Somada, que é polo 3, e não temos polos na São Vicente, polo 2, e não temos polos que é na Fogo, que está rege Fogo e Brava. Olhando para trás, antes era campos antigos, onde que condições, comparado com aquele que tem negócio, que tem nada a ver. Hoje, não tem condições louváveis que para qualquer aluno bem ali, para sair pronto para o mercado de trabalho. Se eu não tem um novo campus com bons laboratórios, não tem bibliotecas com mais livros para alunos por estudos, salas de horas tudo bem equipado. Então, comparando com anos que tinha antes, e olhando hoje, a universidade está bastante evoluída e está num bom ritmo, num bom caminho. A Universidade de Cabo Verde teve sim uma mudança em termos de localização, em termos de estrutura mesmo de universidade. Hoje não tem uma universidade maior e que antes era uma universidade menor, e também tive evolução na equipamentos que antes estudantes que tinham condições bem na antiga biblioteca. Em relação à mudança de universidade, tendo em conta que foi fundada em 2006, agora em 2025, e mais ou menos, e pessoas que acabam por hoje, uma mudanças é notável na todas as áreas. Se não pega, por exemplo, né, questões de edifício, e são que nós acabamos de olhar, antigamente nunca tinha mesmo condições que não tem assim com o novo campus. E também, por outro lado, se nós acabamos por olhar, nunca tinha tanto docentes com doutores que não tem gosto, ou seja, houve uma evolução e bastante positiva, mesmo em termos de laboratórios mas acervos bibliográficos, e para aquele que está hoje não está num bom caminho, não pode continuar a evoluir mais que nos próximos anos, sobretudo evolução no sentido de colocar estudantes mais no centro das atenções, no centro das discussões da universidade. Homenagens e novos desafios, a UNICV reafirma-se como a maior instituição pública de ensino superior do país, uma universidade construída por várias gerações que continua a colocar pedras no caminho do futuro. A UNICV no campus do Palmarejo recebeu a terceira edição do Open Day da Ciência e da Cultura. Estudantes e professores apresentam projetos que buscam dar resposta a diferentes desafios da sociedade. A Universidade de Cabo Verde realizou hoje a terceira edição do Open Day da Ciência e da Cultura, reunindo estudantes, docentes e instituições parceiras.
para apresentar projetos e experiências acadêmicas. Entre os trabalhos em destaque esteve o projeto de Direito Comparado, desenvolvido pelos alunos do terceiro ano de Direito. Defende que a análise do sistema jurídico estrangeiros pode adaptar boas práticas à realidade nacional e fortalecer o sistema jurídico do país. Um exemplo prático daquilo que se pode adotar com o direito comparado. Recentemente, surgiu um caso dentro da Assembleia Nacional em que supostamente o governo contratou o Dr. Casimiro Pina para fazer uma revisão da nossa Constituição. Então, nesse sentido, é que devemos descentralizar esse processo e ter mais do que uma pessoa, é ter uma equipa multidisciplinar que possa tratar esse assunto, que possa realizar estudos tratando de todos os cenários e principalmente eliminando algumas normas que estão na Constituição que não deveriam estar ali porque têm um caráter colonial. Então é necessário essa revisão, mas de uma forma melhor planeada, não centrar na cabeça de uma pessoa. O projeto vai além das fronteiras de Cabo Verde. Bruna Cofre explica que o estudo inclui países lusófonos africanos como Angola, Moçambique, São Tomé e Guiné-Bissau, reforçando a cooperação regional e a troca de experiências jurídicas. A iniciativa demonstra que a academia pode contribuir de forma concreta para a sociedade, formando cidadãos críticos e proativos. Bem, hoje está a ser apresentado o Open Day e durante esse projeto do Open Day trouxemos uma proposta de projeto que se insere no estudo de direito comparado na lusofonia africana. O principal objetivo é fazer um estudo aprofundado das diferentes legislações dos países lusófonos africanos, como Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau. E depois de efetuarmos este estudo, pretendemos dar um contributo aos ordenamentos jurídicos desses países. E essa iniciativa parte na Universidade de Cabo Verde, através da CINE, do Centro de Investigação, Negócios e Governação. Uma iniciativa que alia a investigação acadêmica, reflexão crítica e compromisso social, mostrando que as leis podem mudar, mas é o pensamento e a ação dos estudantes que moldam o país. Fechamos com a história do nosso berço. A Cidade Velha, antiga Ribeira Grande, continua a ser um museu vivo onde o batuque e a tradição se encontram. Numa reportagem especial, vamos ver as memórias de alma de quem mantém viva a primeira cidade do país. Antes de ser Cidade Velha, isto foi Ribeira Grande. Aqui nasceu Cabo Verde e aqui o mundo aprendeu a cruzar-se. Foi porto de riquezas e de dores. Foi o ponto onde chegavam povos, línguas e de onde partiam vidas marcadas para sempre. Mas a história nunca ficou parada. Esta terra aprendeu a transformar o que recebeu e o que sofreu. E é dessa transformação que vive ainda hoje a alma da Cidade Velha. Entre as ruínas do Forte Real de São Felipe, o Pelourinho e a Sé Catedral, nasceu o primeiro posto colonial europeu nos trópicos, um ponto de partida da expansão, um cruzamento de mundos e o centro de um comércio que marcou para sempre a humanidade. Estas pedras antigas carregam a memória da dor, lembrando os castigos que o nosso povo sofreu, mas também a coragem de quem resistiu e transformou a história em futuro. Para os moradores, a Cidade Velha é mais do que ruas e pedras antigas. É um lugar que abraça quem aqui nasceu, que acolhe quem aqui vive e que enche de orgulho todos os que chamam este pedaço de história de lar. Cada esquina tem um sorriso, cada calçada guarda uma memória e cada dia é bom viver aqui. Vive ali estável, graças a Deus, nunca não falta de nada. Eu recebo turistas, vende razoável, para muita frequenta o alinhão. Principalmente no fim de semana, tem o alinhão. Ali, graças a Deus, nunca tem nada que isso. Não tem nada que isso. Ali tudo está normal. Está tudo desenvolvido nos últimos tempos. Ali, nós esperamos que continue aquele mesmo.
O passado não vive nos arquivos, vive nos antigos moradores que sabem como era Ribeira Grande quando só se ouvia o vento. Os mais velhos carregam no olhar a Ribeira Grande de antes, quando não se falava em turismo nem em património mundial. Guardam a simplicidade da vida antiga e a coragem de quem aprendeu a dividir a rotina com visitantes do mundo inteiro. Não, serviço assim, claríssimo. A minha cidade só casa, cabelo que tinha casa com só preto, parede preto, negócio que ia com o público, sim, e aqui tudo muda a situação. Porque tinha galho, estava serena, pé e pó, estava por só trocar só cabeça. Só cabeça, agora está vindo com você, agora está brinca, está vindo com o pó de você, para cuidar com o pé. Por arriba que a cabeça de você, tudo adiantar a palmo, para morrer uma coisa de ficar bonita, para morrer que não põe na galinha. Era por orgulho, sim, que dinheiro era nada. Eu trabalhava muito, trabalhava, que as coisas que eu apanhava na terra, assim, para cacetava, assim, era o som que não estava pagando. Não tinha dinheiro, não. É impossível falar da vida na Cidade Velha sem falar da sua cultura. Muito cedo, o batuco começou a marcar o ritmo do cotidiano. Foi aqui que surgiu o primeiro grupo de batuco de Cabo Verde, o grupo Nós Herança. À medida que a cidade crescia também o batuque, que hoje é o símbolo de identidade, alegria e resistência de um povo que recusa esquecer as suas raízes. Nesse grupo, 10 e 12 anos de idade, eu começo a trabalhar batuco. No terreiro de casamento tinha nascido agora. Mas antes tinha Dona Marina, Alexandra, Arminda, que eram pessoas mais grandes que brincavam batuco no casamento, ou na batizada, ou na festa de Romarias, que é santo nome da cidade, que era 15 dias de atividades culturais, funadar batuco para fazer o pilão. Então, no casamento a partir de lá, começa a estar convidando, também alguns batucos de casamento com esse. Então, na 90, nós resolvi fazer um grupo com cabeça tronco mesmo. Para morrer uma vez, estava buscando nós. Meninos, hoje tem batuco turista, não estava a batucar. Em troca de que turista também bebia coco d'água, era aquele coco d'água, não ficava com ele. Para bem comer, mas depois uma que tinha pagamento, que tinha nada. Para celebrar e valorizar esta cultura, criou-se um centro cultural, um espaço destinado a preservar, expor e dinamizar o turismo local. Cada atividade é uma ponte entre passado e presente, uma oportunidade de aprender, de se emocionar e de sentir a Cidade Velha pulsar como sempre pulsou, com história, identidade e vida própria. E o objetivo tem se concretizado. A aderência no Centro Cultural nosso público-alvo é baseadamente em turistas e migrantes que vivem fora, que bem passa aquela férias na Cabo Verde, mas principalmente turistas. Mas como é que uma cidade mantém viva a sua cultura ao mesmo tempo que a transforma em experiência para moradores e visitantes? Centro Cultural Cidade Velha, ele é um espaço multiuso. Ela decorre conferências, seminários, ações de formação, exposição, venda do artesanato local e também exposição de quadros, entre outras atividades. Ali na Largo Pelourinho, nós estamos a fazer feira de gastronomia, nós estamos a fazer festival de música, festival de moreia, nós estamos a fazer atividades com batucadeiras, com tabanca e outros tipos de evento que é permitido, por exemplo, ali na Largo de Pelourinho. Quem chega à Cidade Velha procura os rastros, mas acaba por encontrar pessoas. O que mais toca quem visita não está apenas no património, está na forma como as pessoas vivem neste património. Gosto muito aqui da população daqui, foram exemplares, estão-nos a atender aqui, nós turistas portugueses, estão-nos a atender muito bem, por isso é que já fiz aqui uma belíssima compra. E os monumentos aqui, ainda não vi muitos, mas daqueles que estou a ver estou a gostar. Por isso, recomenda-se a todos os turistas virem cá visitar, porque é uma cidade fantástica.
Em 1462 começou aqui a história da Ribeira Grande e com ela a história de Cabo Verde. Séculos depois, em 2025, caminhar por estas ruas é ouvir os ecos do que fomos e os passos do que continuamos a ser. Mudaram as casas, mudaram as vozes, mas a memória ficou, gravada no batuque, na pedra e nas pessoas que todos os dias mantêm viva a primeira cidade do arquipélago, porque aqui o passado não é apenas lembrado, mas vivido. Prova disso aqui. Vou fazer a prova. Basta isso aí. Com as memórias da nossa história, terminamos este balanço. Até a próxima.